Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História e o tema da aula de hoje é a Revolta dos 18 do Forte, que aconteceu em 1922. A Revolta dos 18 do Forte nós podemos considerar como o primeiro movimento do tenentismo brasileiro, ou a primeira revolta, a primeira vez que o tenentismo brasileiro, aqueles oficiais de baixa patente, resolveram sair às ruas para dizer que eles eram contra ou estavam descontentes com a política da República Velha no Brasil. Certo? Bom, como que começa essa revolta dos 18 do Forte, esse marco aí na história brasileira? Com um episódio chamado Episódio das Cartas Falsas. O que seria isso? Seriam cartas que circularam aí no meio brasileiro, no Rio de Janeiro, em São Paulo e assim por diante, que eram contra o exército, primeiramente contra o exército, e contra o Hermes da Fonseca, que foi presidente do Brasil naquela época. Que era o presidente do Brasil naquela época. Bom, essas cartas elas foram atribuídas a quem? Ao Arthur Bernardes, que já tinha sido presidente brasileiro e estava concorrendo de novo nas eleições. Então é um episódio marcado entre dois candidatos, ou dois ex-presidentes, no caso assim, dois presidentes do Brasil, onde dizia-se que o Arthur Bernardes estava indo contra o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca que tinha uma base muito próxima do exército. E aí esse episódio das cartas falsas vai ofender a quem? Vai ofender o tenentismo brasileiro, vai ofender a classe do exército. Essa é o grande estupim do movimento da revolta dos 18 do Forte, por conta dessa questão. Bom, continuando, é o seguinte, esse levante não teve o apoio da alta patente, ficando apenas restrito ao tenentismo. Restrito a quem? Aqueles oficiais da baixa patente, sargentos, tenentes, capitães, que de fato tentaram promover um levante. Que levante era esse? A ideia deles era dominar os quartéis do Rio de Janeiro, de São Paulo, e sair nas ruas para o quê? Para depor o poder, para tirar o presidente do poder. Porém, eles não conseguiram o que eles queriam, que era esse apoio da alta patente. Outro fato interessante é, por que 18 do Forte? Por causa daqui, pessoal, do Forte de Copacabana, que era o forte, tá? Era o forte da onde saíram, de onde começa o levante do tenentismo brasileiro, de onde começa esse movimento. Por quê? Eles tentam sair, tá? Eles fazem uma revolta, eram 300 e poucos oficiais dentro do forte, dentro do quartel ali do Forte de Copacabana, e eles tentam sair e provocar esse levante. Só que o que acontece? Eles são reprimidos ao longo do desenrolar dos fatos. Eles são reprimidos, eles são atacados, o quartel é atacado, eles são quase dizimados lá dentro, e de todos esses 300, 17, na verdade, ainda é 18, mas são 17 militares e um civil, por isso que é 18, que saem às ruas ali, nas ruas de Copacabana, andando armados para tentar ir até o Palácio do Governo para tirar esse presidente. Só que o que vai acontecer? Eles são mortos. O governo vai abrir fogo contra esses revoltosos. Na verdade, vão morrer 16. Só 2 vão acabar sobrevivendo dos 18 do Forte, 16 acabam morrendo e ficam os outros 2. Por que 18 do Forte e não a revolta do Forte de Copacabana? Porque foram só esses 18 que saíram às ruas, que de fato saíram do Forte. A ideia era que todo mundo saísse do quartel e fosse às ruas, o que não aconteceu. Todo mundo ficou, alguns quartéis começaram o levante, mas acabaram terminando ele antes de começar, essa é a grande questão. E o Forte de Copacabana fica, o quartel do Forte de Copacabana fica tentando ainda esse levante, tenta ainda continuar esse levante, só que não consegue. E aí esses 18, os 17, mais um cara que viu e entrou no poder, entrou ali no levante, vai andando e aí eles são todos mortos pelo governo, restando apenas os 2 que eu havia comentado. Muito obrigado pela atenção.